Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre desenvolvimento local, conhecendo uma experiência na periferia da cidade de São Paulo que tem colaborado para que os moradores da região possam ter novas oportunidades de desenvolvimento e de mostrarem também a toda a sociedade o seu potencial. Quem fala com a gente sobre esse tema é a gerente-geral da Associação Beneficente Vivenda da Criança, Simone Rezende. Ela vai compartilhar conosco quais são as frentes de trabalho dessa entidade e também falar sobre a realidade da região de Parelheiros, que fica no extremo sul da capital paulista. Bom, primeiramente agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade, pela Vivenda da Criança, estar aqui conosco hoje, compartilhando a sua experiência. Sejam sempre muito bem-vindos à LBV. Muito obrigada pelo convite, o prazer é todo nosso. A nossa convidada é psicóloga, pós-graduada em Psicologia Organizacional com extensão em Dependência Química. Bom, para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a realidade hoje da população que vive em Parelheiros. Quando a gente fala sobre São Paulo, para quem acompanha de todo o Brasil, as pessoas logo fazem referência àquela megalópole, a cidade mais rica do país, mais rica da América Latina, mas ela tem também um bolsão de pobreza muito importante, né, dentro do qual está a região de Parelheiros. Hoje, quais são os desafios vivenciados pela comunidade lá? Bom, Parelheiros, ela está na região da subprefeitura mais carente de São Paulo, né? Então, os índices de vulnerabilidade são altos e altíssimos, né? Do IPVS, do Índice Paulista de Vulnerabilidade. Então, a população muito carente. Lá em Parelheiros, assim, a região é bem desassistida, né? No que diz respeito à saúde, à educação, a lazer, cultura. Então, a comunidade não tem acesso a esse tipo de atividade. Então, o trabalho social é muito importante porque, na verdade, a gente proporciona uma oportunidade para as pessoas que estão lá de se profissionalizarem, de se capacitarem para mudar um pouco aquela realidade, né? São comunidades lá muito carentes, as pessoas lá realmente precisam muito de um incentivo e aí é onde entram os trabalhos sociais mesmo para fazer a diferença na região. Sem dúvida alguma. E como começa a vivenda da criança dentro dessa região de São Paulo? Então, a Vivenda da Criança, ela foi fundada por uma irmã, que é a irmã Ivone Venditti. Começou lá em Uma freira? 89, é uma freira. Uhum. Ela começou em 89 através da vocação dela de querer ajudar os jovens da região, por saber que é uma região muito carente, até por isso que ela escolheu a região de Parelheiros para iniciarem os trabalhos. E aí ela começou como uma casa-abrigo, funcionou por quase 20 anos como uma casa-abrigo, então só tínhamos um prédio na qual ela abrigava os meninos. Só que a irmã que cozinhava, ela cuidava de escola e ela que dava todo o suporte. E aí depois ela também já não é tão nova, hoje ela já está com seus 74 anos, então ela viu a necessidade de realmente ampliar esses trabalhos. Então hoje nós não temos mais abrigo, no lugar do abrigo nós temos um centro profissionalizante, então a gente continua fazendo trabalho com os jovens da região, só que agora de uma forma diferenciada, apesar deles não dormirem lá, eles se profissionalizam, né? Um dos projetos que nós temos lá é o do Jovem Aprendiz, que ele é inserido no mercado de trabalho. Então o objetivo da Vivenda sempre foi esse, de profissionalizar, de qualificar os atendidos ali da região. Sim. Bom, e a irmã Venditti, fundadora desse trabalho, ela permanece até hoje ligada a essas ações. Sim, ela na verdade em 2010 ela foi para a congregação, ela fica em Curitiba, mas ela vem mensalmente, ela manda e-mail, ela liga, ela acompanha todos os trabalhos, então ela está sempre por perto, sempre direcionando tudo. Bom, você falava há pouco sobre essa realidade social de Parelheiros. E como é que é trabalhar com os jovens que moram nessas comunidades, muitas vezes muito distantes dos postos de trabalho, não somente fisicamente, mas até do ponto de vista cultural mesmo, né? Quais são os desafios que vocês têm aí ao prepará-los para essa inserção profissional? Eu acho interessante porque trabalhar com o jovem mesmo, ele tem um interesse, Uma né, energia, natural, né? uma energia que é natural da idade, né, então eles buscam. Muitas vezes o que falta é conhecimento, né, o jovem acaba não tendo muito uma visão do futuro, então ele conhece a profissão de frentista, de pedreiro, que não é desmerecendo essas profissões, mas ele acaba não conhecendo um outro universo que tem corporativo e que tem além de Parelheiros, né, em outras regiões. Então, quando o jovem vem até nós, ele vem muito despreparado muitas vezes, né? Então eles chegam lá para fazer a inscrição com shortinhos ou com celular, né, com a roupa inadequada, e aí nós sentimos a necessidade de preparar esse jovem
para que ele seja competitivo no mercado de trabalho, para que ele se profissionalize, para que ele possa depois arrumar um emprego, né? Então, a gente percebe que nesse curso preparatório que nós criamos lá, é um curso de 5 meses. Acontece diariamente, e nisso o jovem tem um trabalho de postura, de ética, de como participar de processos seletivos, temos dinâmicas. Tivemos que inserir a aula de português e matemática, porque a gente percebe que tem um déficit que é educacional, que isso é da região e é já eu acho que é uma coisa da educação que é um pouco... desigualdade histórica do país, Exatamente, inclusive. é uma coisa macro, né, que não depende da gente, mas a gente tenta sanar um pouco isso, preparar esse jovem para que ele consiga depois participar de processos seletivos e se tornar uma pessoa competitiva e ter lá uma visão que existem outras funções e outras empresas aí com tantas áreas de trabalho, né? E aí ele poder realmente escolher o que melhor se adequa ao seu perfil, mas é importante que o jovem conheça esse leque, então muitas vezes falta conhecimento. E Não aí faz parte da convivência cotidiana dele. Ele não se Exatamente. vê até nessas posições. Sim. Agora, e por outro lado, vocês veem também algum tipo de preconceito, uma certa discriminação na outra ponta? Aí não falando do jovem, aqueles que estão interessados nas oportunidades. Mas e os empregadores? Vocês têm que fazer algum trabalho com eles também para que eles acolham esse jovem que muitas vezes tem uma realidade muito diferente também daquela com as quais eles estão acostumados? Eu acho que com o empregador nós nunca tivemos problemas, né? Porque exatamente como a gente prepara os jovens que vão muitas vezes até surpreendem, né? Porque na hora da entrevista eles falam, nossa, veio um jovem bacana. Então, lá na região de Parelheiros, lá na periferia, né? Lá no extremo sul de São Paulo tem jovens que estão bem adequados. Mas é exatamente consequência desse curso preparatório. Então, o empregador sente essa diferença, porque se nós pegássemos o jovem, fizesse uma inscrição e nós encaminhássemos ele para o processo seletivo, eu tenho certeza que muitos deles não seriam aprovados, porque exatamente eles não têm conhecimento, eles vão com a roupa inadequada, eles não sabem se portar, eles não sabem participar de uma dinâmica, não sabem trabalhar em equipe, às vezes eles não sabem arcar mesmo com os compromissos de chegar no horário, de ter uma postura profissional. Então, para eles é tudo muito novo. Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho anterior, de preparação, do que é o mundo do trabalho. E aí, depois, quando a gente encaminha, nossos resultados têm sido muito positivos, assim. Até para não gerar uma frustração de expectativas, né, nesse Sim, jovem que sim. Quer trabalhar, precisa de oportunidades, mas precisa também da sua autoestima estar fortalecida para isso. Exatamente. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo. Nós falaremos também sobre a lei do aprendiz, como é que ela tem funcionado para abrir possibilidades para esses jovens, e falaremos ainda sobre a ação junto às famílias, já que a população da região de Parelheiros é uma das mais carentes de São Paulo, está na região com maior índice de vulnerabilidade social do município. Quais são as ações junto a essas famílias para que elas tenham condições de superar aí as grandes dificuldades sociais que estão ao seu redor? O programa Sociedade Solidária conversa hoje com Simone Rezende, gerente-geral da Vivenda da Criança. A gente vai agora para um breve intervalo e já continua esse bate-papo.